Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões, né, relacionadas à solteirice, ao estar solteiro, né? Olá, Ed, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu gostaria, né, de fazer como das outras vezes, que a gente interagisse bastante. Podem colocar suas dúvidas, podem colocar seus comentários, né, e a gente vai fazendo essa live de uma forma bem tranquila, né, como realmente um bate-papo, tá bom? Então, novamente, Portal MEI, boa noite, muito obrigada, né, pela oportunidade. E se vocês tiverem também algum outro tema que vocês tenham interesse, né, a gente leva em consideração todos os comentários, né, e as sugestões que vocês dão. Então, podem deixar nos comentários agora ou posteriormente, que a gente sempre, né, tá de olho, ok? Bom, por que a gente decidiu, por que eu decidi falar sobre a questão da solteirice, né? Mas pensando de uma forma muito, assim, observando mesmo a questão das mudanças da sociedade, das mudanças que têm acontecido, né, nos últimos tempos, na forma como as pessoas se relacionam. Isso a gente já tem falado, né, nas outras lives, que depois do advento da internet, depois, né, da questão das redes sociais, a forma como nós nos relacionamos mudou, né? Boa noite, Rosemary, boa noite, Lúcia, bom dia, né? Ah, bom dia, né? Tá do Brasil, que legal. E então, por conta disso, a sociedade também mudou, né? Então, a gente tem hoje um cenário onde a opção de estar solteiro ou essa escolha, ela está se tornando bastante comum. Então, acho que é importante a gente fazer um pouquinho de um apanhado histórico para entender por que algumas pessoas, né, ainda falam, nossa, mas com essa idade solteiro ou solteira, tem acontecido, e eu acho que acaba sendo mais evidente quando é uma escolha feita pela mulher, né? Quando é uma escolha feita pelo homem, talvez a sociedade não cobre tanto, mas para a mulher essa cobrança existe, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Bom, então, puxando aí para algumas décadas, né, atrás, eu acredito que a maioria de vocês, né, assim, conhece alguém ou tem alguém na família que se casou muito cedo, principalmente mulher, né? Oi, Alice, boa noite. E por que isso acontecia, né? Então, se a gente observar realmente e começar a olhar a sociedade, né, naquela época, então, assim, as meninas realmente se casavam muito cedo, né, a gente tem aí história de casamentos para mim é criança, né, mas assim, de meninas de 13, 14 anos, né, quando acontecia a primeira menstruação, as pessoas, né, como elas já estavam prontas, digamos assim, né, o sistema reprodutivo já estava maduro para poder gerar uma vida, né, para poder engravidar. Então, muitas se casaram nessa época e a maioria com homens bem mais velhos. E a maioria também como uma imposição da família ou como uma oportunidade de mudar de vida, de sair daquela casa, de ter liberdade, enfim, né? Então, eram várias as questões sociais que faziam com que essas meninas se casassem tão cedo e fossem mães tão cedo, né? Então, mudava, porque a mulher casada tinha um status diferenciado, né? Quando a gente fala aí na década de 20, de 30, né? E era o objetivo de vida da mulher. Então, ela era criada para se casar, né? Então, ela aprendia os serviços de casa, ela aprendia, né, a costurar, a cozinhar, a tratar bem. Então, ainda existem muitos registros, né, das orientações nas revistas, por exemplo, que eram comercializadas na época, orientando, né, as meninas ou as mulheres, né, as jovens, de como elas deveriam se portar. Então, de que elas deveriam ser realmente muito amáveis, muito agradáveis, de estar sempre, né, assim, bem-humoradas para o marido, recebê-lo com carinho, deixar a casa limpa,
os filhos todos bem cuidados, né, o jantar pronto. Então, tudo isso porque a mulher tinha menos acesso tanto ao trabalho fora de casa, porque trabalho dentro de casa é trabalho que não tem fim, né? As mulheres sabem disso, e os homens, alguns também sabem, né? É importante que todos saibam que trabalho de casa dá trabalho, muito trabalho. Mas assim, então o trabalho fora, né, remunerado, era menos acessível para as mulheres, e a questão do estudo também. Então, a mulher só podia pensar que para ela ter uma condição melhor de vida, para ela mudar de status, ela tinha que casar. E aí tem a questão também da influência, né, da instituição família, de questões religiosas. Então, muitas coisas justificavam que as mulheres tivessem como plano de vida se casar. E era o que era esperado delas. Né? Então, a gente tem também vários relatos e vários exemplos de mulheres que, mesmo naquela época, optaram fizeram uma escolha diferente e que não eram bem vistas pela maioria da sociedade. Ok, né? O tempo foi passando, as coisas foram mudando, né? A mulher começou a ter um acesso maior à educação, um acesso maior né, ao mercado de trabalho, seja por uma necessidade da família, de uma forma geral, por conta da quantidade de filhos, enfim. E as mudanças da própria sociedade, né? Então, abriram essas portas e as mulheres fizeram essa escolha, optaram também por ter uma carreira, né, por estudarem, por se, assim, investirem, né, nelas mesmas, na realização pessoal e profissional, né, e esse movimento que a gente está falando hoje, vem crescendo, optaram, né, por ter a carreira profissional em primeiro lugar. E a questão dos relacionamentos acabaram ficando para um segundo, para um terceiro, para um quarto, para um quinto. E em alguns casos, a questão do relacionamento simplesmente não é um plano que a pessoa tem para ela. Ela gosta de conhecer pessoas, ela, né, assim, já se apaixonou algumas vezes, se permitiu vivenciar algumas experiências, mas não tem dentro do seu planejamento manter um relacionamento com uma pessoa como, assim, um casamento, né? Ou morar junto, enfim. Ela não tem, né? E aí, às vezes, a gente se para e fala, nossa, mas por que será? Aí existem várias questões que começam a aparecer. Nossa, será que ela já foi traída? Ou já foi traído? Nossa, que decepção será que ela teve? Então, às vezes, a gente busca algumas justificativas para algo que, na verdade, não tem justificativa, né? É uma escolha que a pessoa faz, do mesmo jeito que é uma escolha que a pessoa faz se casar. Né? Mas como nós temos, né, essa herança cultural de que a nossa vida tem um ciclo, né? Na nossa vida, todas, né? A nossa vida tem sim um ciclo, mas assim, a gente começa a perceber o quanto a sociedade impõe algumas questões. Né? Então, então você tem que, com 6 anos, entrar na escola, depois você tem que se formar na 8ª série, né, no ensino fundamental até 14, 15, daí você tem que se formar no ensino médio até 17, 18, aí você tem que entrar numa faculdade para você conseguir um bom trabalho, e aí no meio disso tudo, você tem que achar uma pessoa e você tem que se casar. E depois de casar, aí depois de um tempo, vai começar, mas quando que você vai ter filhos? Né? Então, como os nossos avós viveram isso, os nossos pais viveram isso, eles reproduzem esse modelo de vida, né, pra gente. E muitas vezes, a grande parte das nossas escolhas acabam sendo de uma forma automática, inconscientes. Por quê? Porque lá na formação da nossa personalidade, na nossa infância, esses valores foram embutidos lá. Né? E precisa, às vezes, de uma reflexão muito grande para a gente pensar que, nossa, verdade, né? Será que realmente eu estou fazendo algo porque eu quero?
eu realmente quero e tenho esse desejo, eu quero para minha vida ter alguém para morar junto comigo, para construir uma família, ou eu estou fazendo isso porque é o que a sociedade espera de mim, né? Porque meus pais estão me cobrando, porque essa cobrança começa em casa, né? Ixi, já tá com 22, 23, 24, 25, e essa pessoa não namora, né? Aí vai chegando perto dos 30, os pais começam a falar, nossa, tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo? Né? Passou dos 35, fala, ixi. Né? E aí são vários os ativos, várias as piadinhas que acontecem para algo que, na verdade, né, não tem tempo. A gente não tem um tempo certo para encontrar uma pessoa especial. A gente não tem um tempo certo para atingir aquele objetivo de vida. Eu acho que o mais importante é que a gente nunca deixe de ter objetivos na nossa vida. Se um deles vai ser ter um relacionamento ou não, né? Só cabe à própria pessoa. O importante é que também, né, ressaltar, é que assim, a gente cresce também com essa ideia romantizada, né, assim, muito idealizada do amor, né, de que a gente só vai ser feliz quando encontrar aquela pessoa, que a gente só pode ser feliz se a gente está no relacionamento. Então, a gente faz uma associação de que as pessoas que estão solteiras são infelizes. E o que a gente estranha, eu digo a gente, assim, generalizando um pouquinho, né, porque é a visão de grande parte das pessoas, não são de todas, né, mas, como eu disse, por conta dessa herança cultural que a gente tem, desse legado, muitas pessoas acabam se achando, assim, não é incomodada a palavra, mas estranhando um pouco a ideia de que a pessoa é solteira e é feliz. Mas como que ela faz isso? Né? Então, eu penso que essa visão, né, da necessidade de um relacionamento para que se seja feliz tem mudado. Né? A live de hoje propõe essa reflexão. Né? E aí eu só, né, para a gente interagir um pouquinho, queria ver das pessoas que estão assistindo, quem é casado, coloca para mim ali no comentário número 1. E quem é solteiro, coloca o número 2. Oi, Júnior, boa noite. Seja bem-vindo. Para que a gente possa saber, né? Assim, como é que estão as coisas, né? Mas, assim, então, existem vários conceitos que a gente precisa aos poucos e que vão sendo modificados, né? Pelas mudanças sociais. Então, como hoje a mulher tem um acesso gigantesco, né, a várias possibilidades, a pensar, né, de que hoje é possível a gente conseguir ser feliz e buscar mesmo um conceito de felicidade que é um pouco diferente também do que nós tínhamos, né, alguns anos atrás. Mas aí, né, algumas pessoas perguntam, nossa, mas por que, né, às vezes a pessoa opta por estar solteira? Bom, também são várias questões, né, que podem impactar para que essa pessoa faça essa escolha. Ela pode, sim, ter passado por uma decepção amorosa, e aí, quem nunca, né, acredito que isso seja um dos grandes aprendizados que nós temos na vida, é lidar com essas frustrações amorosas. A gente, às vezes, coloca uma expectativa muito grande num relacionamento e que nem sempre dá certo. Dá certo assim, nem sempre dura o quanto a gente acredita que ia durar, né? O famoso para sempre. Uma coisa que eu sempre digo é que durante o tempo que se estava junto, deu certo. Né? Mas as coisas têm um ciclo próprio, né? Tem um tempo para começar, tem um tempo para terminar, né? Assim como tudo, né, no universo. E então, às vezes a pessoa pode sim ter passado por uma decepção, né, uma desilusão, e
Eu li uma frase, né, essa semana que é muito interessante, né? Diz o seguinte: por medo dos fins, né, dos términos, evitava todo novo começo. Né? Então, às vezes, a desilusão foi tamanha, né? Gerou realmente um sofrimento emocional muito grande, que a pessoa decide bloquear, né, qualquer tipo de aproximação. Então, ela pode até gostar de sair, de conhecer pessoas novas, mas a hora que ela percebe que ela está se envolvendo, ela decide se afastar. Né? E às vezes acontece isso de uma forma muito brusca, né? Então, tô saindo com a pessoa, a gente tá conversando, tá sendo muito legal, e de repente a pessoa desaparece. Fala, nossa, né? E a primeira coisa que a gente pensa é o que eu fiz. Né? Então a gente às vezes tem esse movimento de achar que a responsabilidade do relacionamento é sempre de uma pessoa só. E relacionamento de dois, responsabilidade de dois. Se dá certo, né, no sentido de funcionar, de ser um relacionamento saudável, são os dois envolvidos que estão fazendo com que esse relacionamento funcione. Né? Quando a gente, um só apenas se dedica para o relacionamento, ele realmente está fadado a não durar muito. Né? Porque chega uma hora que o outro também se cansa e aí acontecem, né, várias situações. Mas voltando à questão dos solteiros, então a gente, né, pode ser uma desilusão amorosa. Pode ser uma questão de baixa autoestima. A pessoa que não se acha assim tão bonita, hoje, né, as mídias sociais, né, assim, TV, internet, redes sociais, revistas, elas vendem um padrão de beleza, né? E aí as pessoas que não se adequam a isso, algumas falam, né, não existe padrão, cada um é único e cada um tem a sua beleza, ok. E existem outras pessoas que acabam idealizando, né, alcançar esse padrão, muitas vezes, né, fazendo um esforço inadequado, inclusive, para poder, né, tentar aumentar essa autoestima e falar assim, não, eu só vou conseguir namorar, eu só vou conseguir conquistar alguém quando eu tiver aquele corpo, né, isso ou aquilo, enfim, aquelas características. E isso também é muito ruim, né, porque a gente tem que gostar de quem nós somos, de verdade, na nossa essência, para possibilitar que o outro goste também. Né? Não adianta a gente só se mostrar de uma forma, né, diferente do que realmente nós somos, porque a convivência traz a verdade. Por isso que relacionamento é difícil. Porque no primeiro momento você está apaixonado, como a gente falou, né, na primeira live desse mês, que durante a paixão o nosso cérebro tá, assim, só olhando o que ele quer. Né? E aí a imagem da pessoa, a ideia da pessoa, o estar com a pessoa pela qual nós estamos apaixonados, vira a nossa razão de viver. Né? E aí a gente não filtra tanto quanto quando a paixão termina, ela passa, e aí se você tem uma base sólida desse relacionamento, ele tende a evoluir, né? Para uma coisa um pouco mais tranquila, mais serena, mais firme, né? Mais consistente. E aí que você começa a perceber as características, assim, outras características, né, da pessoa que você não via naquele momento em que você estava apaixonado, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que conseguir lidar, né, eu acho que um dos sucessos, dos pontos, né, de sucesso dos relacionamentos é a individualidade. Né? A pessoa precisa saber do que ela gosta, a pessoa precisa ter tempo para fazer coisas que ela gosta, do que ela gosta, né? E permitir que o outro faça também coisas que ele goste e que o casal faça coisas que os dois gostem, né? Mas não um anular o outro o tempo todo. Claro, com todo relacionamento ele exige que você às vezes ceda, né?
que você se adapte à vida de casal, né? Essa questão do compartilhar opiniões, do compartilhar ideias e de compartilhar decisões também. Ah, tal pessoa me chamou para fazer tal coisa, para um aniversário, para um churrasco, para uma viagem, enfim. Quando você tá sozinho, você não precisa pensar em nada, você aceita ou não. Quando você tá num relacionamento, é um pouquinho mais, né, delicado se você decidir sem consultar o outro. Então é importante existir sempre o diálogo para que o relacionamento funcione bem, né? Mas assim, e aí o que eu percebo é que muitas pessoas, principalmente, né, essas que optam pela questão de estar solteiras, elas gostam muito da liberdade de poder escolher o que quiser e fazer o que quiser, sem essa necessidade de dar satisfação ou retorno para o outro. Não é que você, no relacionamento, tem que ficar falando o tempo todo onde você está, o que você tem que fazer. Cada relacionamento é de um jeito e alguns casais funcionam assim e funcionam bem. Não existe regra, né? Existem algumas questões que são mais adequadas, né? Sugere-se que se tenha diálogo, sugere-se que exista, assim, né, essa parceria, né, esse comprometimento, essa cumplicidade. Não, mas pensando, eu acho que existe regra assim, respeito é regra, né? Confiança é regra para relacionamento, né? E isso tem que partir pro nosso relacionamento com a gente mesmo. Então, se eu não respeito os meus limites, se eu não respeito as minhas vontades, se eu não respeito as minhas ideias e os meus sonhos, eu permito que o outro acabe direcionando as coisas e daí fica difícil depois da gente reclamar, né? Então, o que eu percebo, né, das pessoas que optam realmente pela questão de estar solteiras é essa falta, talvez, ou essa vontade, né, de viver todos os desejos ou a vida da forma que quer, sem ter a necessidade de uma aceitação ou de um aval ou da parceria, né, da compreensão do outro por algo que você quer, que essa pessoa quer fazer, né? Então, eu quero fazer um mochilão pela Ásia. Ok, sozinha você pega as suas coisas, põe nas costas e vai. Namorando, noiva, casada, fica um pouco difícil, né? E eu não tô dizendo aqui que se relacionar é ruim, tá, gente? Não quero estragar o relacionamento de ninguém, nem que as pessoas, né, tomem nenhuma decisão por conta disso. Mas é de trazer, né, essa reflexão e essa perspectiva de que é possível, sim, que as pessoas que decidem estar solteiras, permanecer solteiras ou não se envolver num relacionamento mais sério, elas podem ser tão felizes quanto as pessoas que têm um relacionamento. E de que, ok, não tem problema, né, se você optou por estar solteiro. Claro que existem outras situações, como, por exemplo, a pessoa que não consegue manter um relacionamento, ou porque é muito ciumenta, ou porque é uma pessoa muito insegura. Então, essas são algumas características de pessoas que migram bastante, né, de relacionamento. Começa, termina, ou acaba não conseguindo, né, evoluir, assim. Ou aquelas pessoas que gostam muito daquela sensação da paixão, né, e como foi falado, a paixão ela tem um tempo né, um tempo de existência. E aí, de repente, quando a paixão termina, a pessoa desencanta e fala, não, quero viver aquela coisa de fogo o tempo todo, né? Então, isso geralmente, por mais que existam casais que estão há muitos anos juntos e são muito apaixonados, mas tem uma base ali, né, que foi construída muito sólida e que felizmente consegue manter a paixão, além de todas as outras, né, questões como a confiança, a parceria, né, essas outras questões que, né, eu já comentei. Bom, deixa eu ver um pouquinho a questão dos comentários. Olá, Merlinda, boa noite. Rosa, boa noite. Boa noite, Cleusa. Cleusa é casada. Matsuya é divorciado. A Cleusa está dizendo que o filho dela
mais novo com 29 anos, diz que não quer casar e nunca namorou. A Kemi, boa noite. Ah, ok. Sejam bem-vindas. Eu gosto quando tem, né, pessoas novas, assim. Então, Cleusa, mas e como é que você se sente? Assim, você acha que tudo bem? Você tem alguma preocupação com relação a, né, a questão dessa escolha do seu filho, né, de dizer que não quer se casar, né, que nunca namorou? Às vezes eu percebo que para os pais assusta um pouco. Fala, como assim não vai casar? E principalmente nas famílias em que é filho único, né? Porque os pais, depois que têm filhos, eles idealizam todo o futuro. Ah, então meu filho, quando ele casar, tiver filhos, eu vou ser avô e tal. E de repente isso não acontece e a pessoa manifesta, né? Ah, olha, casar não é para mim, não é comigo, eu não pretendo construir uma família, eu gosto de viver livre, eu gosto de ficar tranquilo com as minhas coisas. Então, tudo isso gera, às vezes, até, né, um desconforto, uma ansiedade, um conflito, mas a gente tem que aprender, né, que, assim, isso para os pais, né, que os filhos crescem e eles vão fazer as próprias escolhas. Né? E que a maioria das vezes as escolhas que os filhos fazem, elas são muito diferentes daquela ideia, daquela idealização que nós fizemos, né, quando eles nasceram. Esse planejamento a gente faz, né, quando eles são bebezinhos, imagina quando, né, e fica naquela coisa de imaginar várias situações para os filhos que nem sempre vão se concretizar da maneira como nós imaginamos, né? Então, essa questão do relacionamento é algo que preocupa bastante. Eu vejo, né, os pais, todos são cuidadosos, né? Ai, mas, nossa, olha, meu filho terminou um relacionamento, acho que ele tá um pouco depressivo. Não existe final de relacionamento que seja fácil, né? Se não gosta, é difícil. Se gosta, é difícil, né? É mais difícil ainda. Mas às vezes algumas situações realmente tornam um relacionamento insustentável. E então, assim, e uma coisa que eu acho bastante importante é assim, num primeiro momento, para as pessoas que sempre se relacionaram e de repente não namoram mais, né? Existe um momento, né, que é importante ser vivenciado quando se termina um relacionamento, né? Que funciona como se fosse um luto. Então, todo relacionamento que a gente estabelece, ou a maioria deles, tem um objetivo, né? Então, eu gostei daquela pessoa, então me envolvi com ela e começamos a namorar, e aí, de repente, do namoro passou, né, para um noivado, e aí muitos anos juntos, envolve a questão das duas famílias, e aí, de repente, existe um rompimento, né? Isso tudo causa, né, um grande sofrimento, independente do motivo, né, para todo mundo, para as famílias e principalmente para as duas pessoas, né? E aí muitas pessoas, eu vejo que por uma insegurança, ou às vezes, né, por uma impulsividade, elas acabam emendando um relacionamento no outro. Então, do mesmo jeito que a gente tem as pessoas que optam por estar solteiras ou que decidiram não manter um relacionamento sério, ou como um caso, não que às vezes um namoro não possa ser sério, não é isso, mas de construir uma família, de morar junto ou de se casar, tem pessoas também que sempre estão com alguém, sempre estão namorando, né? Tem dificuldade de estar sozinha. Então, isso também é uma questão que precisa ser trabalhada. A gente precisa ser autossuficiente, né? A gente precisa ter a nossa autoestima e a nossa individualidade equilibradas, inclusive para que a gente possa manter um bom relacionamento com o outro. Então, algumas pessoas, assim, quando existe, né, o rompimento, o final de um relacionamento, é importante a gente conseguir vivenciar isso de uma forma plena, a gente aprender algumas lições, né, rever, nossa, realmente, olha, eu acho que não deu certo por conta disso, por conta daquilo, né, de avaliar os nossos comportamentos, né, dentro desse relacionamento,
para poder fazer escolhas diferenciadas e se comportar de uma maneira um pouco mais adequada nos próximos. A gente eu percebo, né, que essa questão dos relacionamentos, ela realmente assim, a gente tem uma ideia que é muito romântica, né? Nos filmes, nos livros, mas principalmente também no primeiro casal que a gente conhece, que são os nossos pais, né? Então, isso determina bastante também a questão das escolhas que a gente vai fazer com relação aos nossos relacionamentos. Pessoas que têm pais, né, que têm um relacionamento saudável, de muito respeito, que não conviveram, né, num ambiente agressivo na infância, que os pais não brigavam, que os pais preservavam. Então, lógico, com certeza, os pais sempre têm questões para resolver, questões da casa, da educação dos filhos e tudo mais. Mas aqueles pais que tiveram, né, o bom senso de preservar as crianças na hora da discussão, então, com certeza, impactaram positivamente para que as pessoas acreditassem que os relacionamentos são bons, que o relacionar-se com outra pessoa é saudável, é natural e que vai acontecer em algum momento da vida. Em contrapartida, pessoas que tiveram uma infância muito difícil, pessoas que tiveram, né, pais que, infelizmente, discutiam muito, brigavam, casos de violência doméstica, de agressão físico-verbal ou psicológica, tendem a ou buscar um relacionamento muito diferente, né, do que presenciava com os pais, né, entre os pais, ou são 3 possibilidades, né? Então, buscar algo muito diferente, ou repetir, né, porque nós seguimos os modelos que nós temos, a psicologia explica isso, e tem realmente embutido dentro da nossa memória, dentro das nossas recordações, que os nossos pais são modelos de como ser gente, né? Então, por conta disso, a gente às vezes reproduz uma série de coisas e de comportamentos e de características de personalidade dos nossos pais, lógico, né? Porque além deles serem parte da nossa constituição genética, são a vivência e a experiência com eles que fizeram que a gente construísse, foram eles que foram colocando ali, né, os pontos, né, para a construção da nossa personalidade. E o terceiro é realmente querer evitar, criar uma aversão, né, com relação a uma aversão de relacionamentos, e por conta disso não se relacionar com ninguém. Né? Então, essa questão do histórico de vida da pessoa, do que ela viveu lá na infância, também contribui para as escolhas que ela vai fazer para a vida adulta. Então, às vezes, né, essa pessoa que decide estar solteira porque ela não teve uma experiência familiar positiva, né, na infância, e ela tem medo, né? Ela não quer aquilo para ela. Então, ela nem pensa que pode existir uma outra possibilidade. Mesmo que ela tenha amigos, que ela tenha convivido e depois de adulto, né, conhecido outras famílias, outras realidades, aquilo está, né, tão enraizado que ela não consegue, ela não se permite viver outra experiência, né, ressignificar aquele conteúdo. Então, são algumas possibilidades, né, que faz com que as pessoas hoje, como a gente tem falado, né, tem percebido um movimento muito crescente de pessoas que decidem, né, que optam por estar sozinhas ou solteiras, né, que decidem não se casar, mesmo que às vezes tenham um relacionamento, e algumas que não têm relacionamento nenhum, sério, fixo, né, assim, de constante com uma pessoa, por conta de não sentirem necessidade disso, né, de entenderem que realmente a gente é capaz de ser feliz sozinho. Eu acredito que também uma das coisas que a gente faz quando a gente está no relacionamento é de achar que nós somos felizes por conta do outro, né? E isso é uma coisa que a gente precisa repensar, né? A gente tem que ser feliz
pela gente mesmo. Aí nós vivemos momentos felizes com a outra pessoa, né, que está ao nosso lado, mas não que essa pessoa seja responsável pela nossa felicidade. É uma carga muito pesada a gente colocar na mão do outro ou receber do outro a responsabilidade da felicidade, né? É algo muito grande. Então a gente é responsável pela nossa própria felicidade. E uma vez que eu estou feliz, é muito mais fácil eu contagiar as outras pessoas que estão ao meu redor, principalmente a pessoa que está comigo, né, no relacionamento, para que ela também seja feliz, para que ela também consiga ter essa energia, né, ter essa inspiração para a vida. O amor, ele é capaz de fazer isso, né, principalmente o amor próprio. Então a gente, né, assim, o recado, né, que eu acho que é importante quando a gente fala sobre relacionamentos, é de que existem sim algumas coisas que são básicas para que o relacionamento funcione, né? Respeito, confiança, diálogo, cumplicidade, parceria, comunicação, né? Como foi falado na live anterior, e a questão da autoestima e do amor próprio, da individualidade, também são fundamentais, independente se você vai decidir ficar solteiro, se você vai decidir buscar um novo amor, se você está apaixonado agora, né, qualquer que seja a sua situação neste momento, é fundamental que a gente tenha uma saúde mental equilibrada, que a gente consiga ter, né, domínio dos nossos próprios sentimentos e das nossas próprias emoções. E domínio não significa, eu vou controlar, a gente não consegue, não tem isso, eu vou gostar só daquela pessoa, eu quero gostar dele, não quero gostar do outro, eu quero, com certeza é ela, né? A gente às vezes não tem muito essa certeza, mas o domínio no sentido de saber reconhecer. Então esse relacionamento me faz feliz, por quê? Porque eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, eu me sinto cuidado, e aí eu sinto vontade de retribuir, né? É uma troca. Então, quando a gente fala de relacionamento, eu acho que são esses os pontos mais importantes, né? Para poder, assim, citar, né? E a questão dos solteiros é isso. É um tabu, a gente colocou esse tema, né? Porque muitas pessoas estranham, né? Que uma pessoa solteira é super feliz, né? Ela fala, nossa, mas a pessoa não se sente sozinha nunca, né? Mas isso é uma construção cultural e social. A gente cresceu acreditando que dentre, né, todas as atividades e as coisas que a gente tinha que concluir na vida, casar era uma delas. Casar e ter filhos. Né? E quando a pessoa vai falando, não, essa vida não é pra mim, não quero. Né? Fala, nossa, o que será que aconteceu? A gente busca, às vezes, uma justificativa para isso. E, como eu disse, né, nem sempre vai haver uma justificativa. Além de ser realmente a própria escolha, né, da pessoa. Então, que a gente consiga aprender, né, sempre com os nossos relacionamentos, com as pessoas que estão ao nosso redor, respeitar sempre as escolhas que o outro faz, né, eu acho que isso também é importante, porque vai passando, como eu disse, vai passando o tempo e essas cobranças, né? Não vai casar, nossa, tá encalhada, ficou pra titia, ó, solteirão. Então, tudo isso a gente faz, às vezes, de uma forma, assim, na brincadeira, né? Mas as palavras são muito poderosas, né? E elas têm o poder de curar e o poder de machucar. Então, não dá pra gente saber como é que o outro vai receber isso. Talvez, né, ele tava tentando um relacionamento, não quis expor pra família porque ainda era muito recente, e aí, de repente, terminou e aí vem outra, né, uma pessoa e fala isso. Então, assim, a gente não precisa, né? Relacionamentos e né, essa questão da individualidade só diz respeito à própria pessoa, né? A questão da intimidade, o que a gente faz ou deixa de fazer, o que cada um de nós faz ou deixa de fazer, só diz respeito a nós mesmos, né? Contanto que, né, uma vez que não interfira na vida do outro e que, né, enfim, que a gente sempre tenha o respeito a esses limites, né? Mas
e que a gente consiga, né, ter sempre em mente, como eu disse, que a gente tem que estar feliz, pode estar feliz, né, independente da nossa situação. Eu acredito sim que as pessoas possam desenvolver ótimos relacionamentos e que os relacionamentos servem para nos ensinar muito, muito mais sobre nós mesmos do que, né, sobre o outro. Às vezes a gente fala, quero conhecer alguém, mas no relacionamento a gente conhece a gente mesmo, pelas reações que nós temos, né, nesse movimento do relacionar-se. Então, acho que era isso que a gente queria, né, que eu queria falar hoje para vocês, né, para não ficarem cobrando o tempo todo os solteiros, né. As pessoas sabem de si próprias, né, o que elas querem. Claro, se a pessoa está buscando um relacionamento e você, quem quiser dar uma forcinha e falar, não, vamos lá, né, ajuda essa pessoa a ter uma autoestima mais elevada, né, fala para ela fazer terapia, mas enfim, que ela, né, que as pessoas consigam ser apoiadoras, né, e motivadoras para que as pessoas se sintam bem, né, né, que cada um possa se sentir da melhor forma na condição que está e nunca desistir de buscar, seja um amor, seja, né, um casamento, ou essa liberdade do estar solteiro, né, que o mais importante é que a gente seja feliz e que realmente isso não depende do outro, só depende da gente mesmo. Então eu quero desejar uma ótima noite para vocês, um bom dia para quem está no Brasil. Agradecer muito, né, a participação de todos. Vou pedir para o pessoal do portal depois colocar a minha página, né, aí nos comentários. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta depois, né, em mensagem privada, pode fazer sem problema nenhum, que eu respondo direitinho, tá bom? E obrigada novamente ao Portal Me pela oportunidade. No mês que vem nós temos, né, a cada 15 dias, então, essas lives acontecem. Eu espero que vocês acompanhem, né, as próximas. E se tiver algum tema relacionado à parte de psicologia, então seja de algum transtorno psicológico, a parte de educação de filhos, de relacionamentos, de autoestima, e vocês quiserem que a gente fale, né, conversar um pouquinho mais a respeito disso, só colocar essa sugestão de tema nos comentários, ok? Então, muito, muito obrigada, né? Adorei estar aqui com vocês. Uma ótima noite e até a próxima.